E hoje encerramos a semana Páscoa Encantada da Charlotte e foi um prazer ter vocês aqui comigo. E para encerrar com chave de ouro, hoje nós vamos aprender esse lindo enfeite para portas. Vamos começar? E para o nosso enfeite de porta lilica orelhuda, nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido medindo 38 por 22, então 38 por 22, duas estampas diferentes. A gente vai precisar também de uma cianinha larga ou uma rendinha. Vamos precisar de um pedaço de tecido medindo 70 por 20 para fazer o laço da lilica. Para o rostinho dela, a gente vai precisar de um pedaço de tecido de algodão cru e uma manta R1, tá? Ó, eu já cortei a manta já no tamanho do molde e no tecido eu risquei, porque aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Pra orelhinha também, eu tô usando o tecido de algodão cru, mais um tecido estampado e a manta R1. Para a base do nosso enfeite de porta, né, que vai ser a parte de trás, eu tô usando algodão cru, manta R1, e vou usar também aqui, ó, uma tirinha de 5 por 12 pra gente fazer a nossa argolinha para pendurar na porta esse enfeite. Aí, para decorar, a gente vai precisar de rendinha larga, florzinhas artificiais, botõezinhos para os olhos, olha. Tudo que vocês tiverem aí de mais fofinho, vocês vão juntando pra gente fazer. E também um pedacinho de sisal. Vamos começar o nosso passo a passo? A primeira coisa que a gente vai fazer é unir os dois tecidos na medida de 38 por 22. A gente vai unir aqui nessa altura de 38. Feito isso, a gente vai fixar esse tecido na manta, tá? Na manta R1. A gente vai vir aqui, ó. Vai passar com ferro, fixar. Se quiser passar uma costurinha de segurança toda a volta, pode. E vamos pegar a nossa cianinha ou uma rendinha que você tiver aí na sua casa. E vamos costurar ela bem aqui na nossa costura, nessa costura que a gente fez. Aí, já que nós vamos estar na máquina mesmo, nós vamos fazer a nossa tirinha, né, para pendurar o enfeite de porta. Então, a gente vai fazer aquela dobra que eu falo que é a dobra de viés, né? Dobra o tecido no meio e leva as pontinhas para o meio. E aí, a gente vai passar uma costurinha dos dois lados. Então, eu vou pra máquina fazer isso e já volto. Então, eu já fixei aqui o tecido na manta, já coloquei a cianinha e já fechei aqui, ó, a nossa tirinha para pendurar o enfeite, tá? Então, agora, o que que a gente vai vir fazer? A gente vai pegar o nosso tecido de algodão cru, ou pode ser um outro tecido de sua preferência, como ele vai ficar no fundo da peça, então pode ser um tecido mais simples. E aí, a gente vai pegar essa tirinha aqui, ó, nós vamos pegar, a gente vai fazer assim, ó, tá vendo? Juntar aqui as pontinhas e vai achar aqui o meio do nosso ovo, né, do nosso risco, e vamos colocar assim, ó, tá vendo? Pra baixo. Aqui no meio, deixa eu só acertar o meio aqui, que eu acho que esse meio não é. Então, a gente vinca aqui, acha o meio. E vamos colocar, fazer tipo um lacinho. Colocar aqui pra baixo, ó. E aí, a gente vai vir aqui. Coloca um alfinete. E vamos costurar toda a volta, tá? Deixando uma abertura aqui na parte de baixo pra desvirar. Aí, o que nós vamos fazer também? Nós vamos pegar a nossa faixa do laço, a gente vai dobrar ao meio, cortar aqui as pontas na diagonal, costurar, deixando uma abertura para desvirar. As orelhas também, nós já vamos aproveitar e costurar tudo de uma vez só. Então, a gente vai fixar o tecido na manta. E aqui eu usei, é legal usar aqui um composê, tá? Eu preferi usar
o algodão cru, mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Passa o risco da orelha pro tecido e nós vamos costurar toda a volta, deixando a parte de cima aberta. Então, aqui já costurei as orelhinhas, desvirei, passei e rebati a costura. Também costurei já o nosso laço. E já costurei, desvirei, passei e rebati a costura da nossa base aqui, o nosso ovo. Então, aqui, ó, a gente já tá agora na parte da montagem do nosso enfeite de porta. Então, lembra que eu falei pra vocês cortarem o molde do rostinho no risco, na manta R1 e cortar o tecido maior? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Já fixei a manta aqui. Aí, a gente vai vir aqui, ó, e vai dar uns pontos de alinhavo, como se a gente fosse fazer um fuxico, tá? Bem na pontinha, a gente vai fazer isso em toda a volta. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vai alinhavando. Então, aqui, olha, gente, já alinhavei toda a volta, né? Como se estivesse fazendo um fuxico. Já fui no ferro e já passei. Antes da gente começar a aplicar aqui a nossa carinha na nossa base, a gente vai precisar bordar o focinho, fazer os olhinhos. Então, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de 2 botõezinhos para os olhinhos, 2 recortes de feltro, aqui eu tô usando em formato de coraçãozinho, 2 pedacinhos, ó, desse sisal e linha para bordar. Então, aqui, ó, ou a gente prega o botãozinho na mão, ou a gente vem com a cola quente e cola ele aqui. Então, aqui vocês podem ou colar ou costurar mesmo, tá? Tudo que eu tô fazendo aqui com a cola, vocês podem fazer costurando. A gente vem aqui, cola o nosso focinho. Então, primeiro eu vou colar um coração. Aí, eu vou vir aqui, ó, com o nosso sisal, vou pôr uma gotinha aqui de cola. E vou colocar ele aqui, ó, como se fosse um X, ó. E aí, eu vou passar a cola e vou colar o outro coraçãozinho em cima, pra gente dar um acabamento. Vem aqui, ó, e cola o coraçãozinho. E agora, a gente pega aqui o nosso sisal e nós vamos, ó, virar ele pra desfazer essa trama dele aqui, ó. Pra criar como que fala? O bigodinho da nossa coelhinha. Ó, tá vendo? A gente vai aqui, ó, desfiando. E ele já vai parecendo um bigodinho mesmo. Pode usar, se não tiver esse sisal, pode usar até a linha de bordar. E aí, vocês, aquelas linhas que tem... Essa linha de bordar, né, as de meada, que tá vendo? Que também dá pra gente soltar os fios e também dá pra fazer o bigodinho aqui do nosso coelhinho. A gente vai puxando, ó. Vai desfazendo aqui e vai puxando. E agora, a gente vem aqui, ó, com uma caneta que apaga. Vai riscar, ó. Pra terminar aqui o nosso focinho. E aí, a gente vai bordar aqui, tá? Aí, cada um, se você tiver uma técnica de bordado mais apurada, pode fazer, ou pode fazer um pontinho corrente, ou aqui eu vou fazer o ponto atrás, tá? Então, eu venho aqui, ó, só entra e sai aqui no tecido. E aí, já vai ganhando forma o nosso coelhinho. Ó. Vendo? Vamos fazendo isso até o final. Agora, vamos finalizando aqui. E o nosso focinho já tá quase pronto. Agora, é só virar e arrematar.
Prontinho. Agora, vocês vão lá na sua caixinha de maquiagem, pega o blush. Eu já tenho um blush aqui, ó, que eu uso só pra isso, tá? Eu comprei um blush baratinho e aí eu uso só pra isso. Aí, a gente vai fazer as bochechinhas, ó, da nossa coelhinha, tá? Então, vai ficar aqui a bochechinha dela. Ó, não vai pegar aquele blush caro que vocês têm, não, tá? Aqui vocês usam mesmo um blush mais baratinho. Eu comprei um blush bem baratinho, um pincel bem baratinho pra fazer só essa coisa. Aí, vocês já deixam guardado só pra isso. Ó. E aí, a nossa coelhinha já está maquiada. Mas aí, eu acho que a gente tem que colocar os cílios dela, né? Então, eu venho aqui com uma canetinha, ó, dessas mais fininhas. E coloco uns cílios aqui, ó. Prontinho. Então, já coelhinha maquiada, agora o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai posicionar nossas orelhinhas aqui, ó. Eu gosto de deixar, tipo, uma mais caidinha, mas vocês podem deixar as duas, assim, em pezinha. Eu vou deixar essa aqui, ó, mais caidinha e a outra mais em pezinha. Então, eu vou centralizar aqui no meio. Vou vir aqui, ó, e colocar a carinha da coelhinha. Agora, gente, isso aqui seria uma técnica do Pet Appliqué, tá? Que a gente viria aqui com um pontinho invisível e aplicar esse rostinho. Mas, como a gente vai fazer em produção, então é melhor a gente ir na máquina e passar uma costura em toda a volta, tá? Então, a gente vem bem na pontinha aqui e passa uma costura. Mas alfineta antes, alfineta as orelhas pra não sair do lugar. Vendo? Vai alfinetando. Alfineta aqui, ó, acerta a carinha bem certinho. E vamos pra máquina fazer uma costura em toda a volta. Vocês também devem estar se perguntando, mas por que que não usou um papel termocolante e não fez uma aplicação simples? Pode também, mas não vai dar esse efeito 3D aqui, tá vendo? Que o rostinho fica mais gordinho, por isso que eu fiz assim com a manta, tá? Então, eu já costurei aqui toda a volta e agora a gente vai começar a decorar a nossa Lilica. E ela é muito vaidosa, então, eu vou usar florzinhas artificiais pra decorar ela, aqui, a coroinha de flores na cabeça. Então, aí vocês vão, que vocês tiverem aí na casa de vocês, vocês vão pegando e vão colando, tá? Olha, eu vou pegar aqui, ó, uma florzinha artificial. Vou colar aqui um pomponzinho. Aqui eu tenho uma florzinha de feltro. Vou colar ela também. E vamos encher elas de florzinhas. Ontem no projeto de ontem, eu ensinei a fazer uma florzinha de feltro, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês aqui, ó, novamente. Pega um quadrado, né, um pedaço de feltro e corta um círculo, tá? Não precisa, esse círculo não precisa ficar certinho, pode ser bem irregular mesmo, não tem problema. E aí, agora, a gente vai cortar como se fosse uma espiral, ó. Tá vendo, ó? Aqui, e a gente vai cortando toda a volta, até chegar no final. Pode ser, não precisa ficar exatamente tudo do mesmo tamanho, tá? Ó, então, ficou com... Agora, a gente vai pegar aqui a pontinha e vamos enrolar, ó, toda a volta. Vocês viram que eu peguei aquela pontinha, não essa pontinha aqui do final, tá? A pontinha do começo que a gente começou a cortar o nosso círculo. E aí, a florzinha já vai tomando forma. Aí, é só enrolando. Vai enrolando, enrolando, enrolando. Até chegar aqui. Chegou aqui,
A gente vai passar uma colinha. E vai fechar. E já vamos aproveitar e colar ela aqui também. A gente pode pegar aqui, ó, eu tenho esses apliques de feltros que a gente já compra pronto. Já vou colar aqui nela, mas vocês também podem fazer as folhinhas, tá? Isso aqui é bem simples. Eu tô usando tudo que eu já tinha aqui em casa. Aqui tem um pomponzinho de tecido, ó. Vou colar ele mais aqui. Ai, gente, deixei cair a cola aqui. Agora, eu vou esperar secar pra tirar essa cola daqui, tá? Vou pôr mais um pomponzinho aqui em cima. Mais uma florzinha. Aqui. Aqui eu tenho mais uma florzinha de feltro. Como a Lilica é muito vaidosa, vocês já perceberam, né? Pela maquiagem dela, a gente vai encher ela de florzinha aqui na cabeça. Aqui eu tenho mais uma folhinha. Vou colar aqui nessa florzinha. Tem uns mini pompons também, vou colocando aqui. Tem um amarelinho aqui, vamos... E vamos enchendo, tá? Acho que falta mais alguma coisa, vamos pôr mais uma bolinha aqui, um pomponzinho. Prontinho, então, ela tá bem cheinha. Na hora que a gente vai pendurar, pode ser que essas orelhinhas venham pra frente, então... É só pôr um pinguinho de cola aqui, ó, pra elas ficarem presas e não ficarem caindo na hora de pendurar na porta. Agora, a gente vai fazer o nosso laço. A gente vai pegar o nosso tecido e a gente vai dar um laço mesmo, tá? Como se a gente estivesse dando um laço numa fita, ó. A gente faz um laço normal aqui. Apesar que eu acho que vai ficar muito pequeno, como a Lilica é muito vaidosa, vamos fazer diferente, ó. Vamos vir aqui, vamos fazer aquela técnica, ó, a gente vem aqui, acha lá o meio do tecido, vem aqui, ó, e vamos fazer, dar as preguinhas. E aí, a gente vai vir com a nossa rendinha e vamos amarrar aqui, ó. Nem precisa das preguinhas, não. A própria renda já vai encarregar de fazer a preguinha na hora que a gente puxar, ó. Vamos puxando. E o laço já ficou pronto. E agora aqui a gente vai dar um laço na rendinha também. Ó, que graça a nossa Lilica tá ficando. Aqui. Dá um laço. Aqui eu usei uma renda larga, tá? Pra ficar mais... aparecer mais. Vamos puxar aqui, ó, pra ele ficar um laço maior. Agora, eu vou acertar aqui as pontinhas. E vamos colar com a cola quente esse laço aqui embaixo, ó, no pescoço dela. Vai colando aqui, ó. E assim, ó, ela já estaria pronta, né? Bem bonitinha. Mas eu tenho umas cenourinhas aqui, ó, dessas de isopor. Pode também fazer as cenourinhas, eu vou mostrar o outro que eu fiz a cenourinha. Olha aqui. Eu fiz essa cenourinha de feltro. Aqui o que a gente vai cortar um triângulo. Eu fiz na máquina mesmo, tá vendo? Depois eu usei a tesoura de picote e enchi com um plumante e fiz as folhinhas dela. Ou, se você tiver em casa aí, essas cenourinhas prontas, a gente já pode também colar aqui, ó,
para dar um charme a mais no nosso enfeite de porta. Vamos ver aqui, acho que eu vou colocar desse lado aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui. Essas cenourinhas aqui são de isopor, tá? Vocês encontram agora nessa época de Páscoa, é bem fácil de encontrar essas cenourinhas. E aí... Tá prontinha a nosso enfeite de porta, a nossa lilica orelhuda já está pronta para enfeitar a porta da casa de alguém. Espero que vocês tenham gostado dessa semana, foi um prazer ter vocês aqui. E quem não assistiu aos outros vídeos, é só voltar aí lá no meu canal e assistir. Foram 5 projetos super elaborados para vocês.